Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, trazendo aqui para nós uma mensagem no dia de hoje. O nosso devocional já subiu no canal, se você for acompanhar ali, ver ele já é um pouco mais dinâmico, né? A gente em volta ali de 1 minuto e meio, mais ou menos, um pouco mais. Aqui hoje a gente vai olhar a passagem um pouco mais com detalhes e trazer aquilo que o Senhor ele tem para nós no dia de hoje. A gente vai ver lá em Atos 10, a partir do verso de número 1, né? Atos 10, 1, e a palavra de Deus diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Não vamos conseguir ler a passagem inteira, né, aqui do centurião Cornélio, o encontro dele ali com Pedro, a gente já vai citar sobre isso também. Porque são 48 versículos, né, meu amado? Se a gente fosse ler tudo aqui, a gente ia gastar muito tempo e não ia conseguir abordar aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Primeiro a gente vai entender o contexto aqui do que estava acontecendo, o que estava se passando, para a gente poder trazer para nós no dia de hoje e entender o que o Senhor, o que a palavra de Deus ela está falando aos nossos corações. Amém? Aquilo que o Espírito Santo nos direciona. Primeiro, vamos entender aqui quem era Cornélio, onde que ele estava, qual que era o contexto que estava acontecendo ali, para a gente conseguir abordar os ensinamentos que o Senhor ele tem para nós. Havia, como nós lemos aqui, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. Primeiro a gente vai ver a região, né? Ali a região da Cesareia, nada mais nada menos que era uma região predominantemente romana, ali no Mediterrâneo, em volta da região da Judéia, e ali era onde estava instalado o governador romano da região da Judéia, estava em Cesareia. Então Cesareia era uma cidade fortemente, com muitos soldados, influente, uma cidade rica, né, se a gente for olhar nesse contexto. E a Bíblia vai dizer que um varão por nome Cornélio, centurião da corte. O que isso quer dizer? Que ele era um oficial romano. Centurião nada mais nada menos que é um oficial romano, que nos estudos, se a gente for analisar um pouco, vai dizer vir de centúrio, né? Que é aquele que comanda cerca de 100 pessoas. Então, se você for ver, é um oficial influente, é uma autoridade, isso trazendo para os nossos dias de hoje, uma pessoa rica, né? Se a gente fosse trazer para os nossos dias fazendo essa análise, e uma autoridade que influente que comanda outras pessoas. Então, basicamente, esse era Cornélio. Ele era um centurião da corte. Então, ele era uma autoridade respeitada, e a Bíblia vai dizer que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Interessante, né, meu amado? Você vai ver que ele era alguém influente, uma autoridade, alguém rico, fazia parte da corte ali, né, um centurião romano, e ao mesmo tempo ele era temente a Deus, né? Cornélio não era judeu, então se você for olhar basicamente um judeu tradicional, um judeu fiel da época, provavelmente devia odiar ele, e nem por isso impediu dele orar, dele clamar, dele se aproximar do Senhor. E interessante que não é o primeiro centurião que a gente vai ver na Bíblia sendo tratado em relação a isso. Se a gente trouxer na memória, a gente vai lembrar de Jesus, quando encontra aquele centurião na caminhada ali, né, que ele está saindo, e aquele centurião vai para ele, vai e diz: se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. Jesus vai dizer para ele: não vamos entrar na outra passagem justamente pelo tempo, a gente vai focar nessa aqui e trazer o que está de hoje, mas é uma passagem conhecidíssima. Quem não conhece o centurião que encontra na caminhada ali de Jesus na região de Cafarnaum, que ele saindo, ele vai falar o quê? Se o Senhor der uma só palavra, o meu servo será curado. E Jesus vai olhar para aquele centurião e vai dizer que nunca viu tanta fé em toda Israel. E o servo dele foi curado. A gente conhece a passagem, não vamos nos adentrar em relação a isso. Mas aí a gente vai pontuando aqui que nós já lemos. Estava numa região favorável, Cesareia, alguém influente de muitas posses,
E ainda assim ele tinha no seu coração, isso ele não tinha nenhuma obrigação disso, nem de ser piedoso, nem de ser temente a Deus, e muito menos fazia as esmolas, meu amado. E ainda assim a Bíblia diz que ele dava esmola ao povo e ele orava continuamente a Deus. O que que isso já traz para mim e para você no dia de hoje? Meu amado, você tem abençoado aquele que é menos favorecido que você? Aquilo que tu tem recebido, você tem devolvido no altar para Deus, a tua oferta para ajudar as famílias que muita gente hoje necessita? Ou será que eu, ou será que você estamos preocupados só com a nossa casa? Não que você não tenha que fazer, não que você não tenha que correr atrás, não que você não tenha que lutar pelaquilo que você sonha, não. As coisas são conquistadas à força, o reino de Deus é conquistado, meu amado. As coisas não vai vir de fácil acesso, não. Você vai entrar na peleja, mas e quem não tem? Quem não tem uma família? Quem hoje está esquecido, meu amado, num asilo, num hospital? Às vezes quem não tem hoje o que comer? E qual que eu como cristão, você como cristão, o que que nós estamos fazendo para aliviar, para trazer alívio para o nosso semelhante? Quais são as esmolas, meu amado? É uma palavra forte, né? Você fala de esmola. Mas o que que tu tem feito pelos necessitados no dia de hoje? E talvez se você seja um necessitado, meu amado, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha, porque Deus ele tá com a porta aberta, meu amado, para te ajudar. Ele tá com a porta aberta para te receber. E a Bíblia vai dizer que esse centurião piedoso e fiel, toda a sua casa. Interessante que o anjo aparece para ele, Cornélio tá lá e ele tem essa visão do anjo, né? Cornélio não tá sonhando, ele tá acordado. A Bíblia também não nos relata assim, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, se ele viu ou se foi aquela coisa de Deus falar e no interior ele ouvia aquilo que o Senhor está falando. Mas enfim, diz que ele teve uma visão do anjo e ele tem medo. A Bíblia vai dizer, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Porque o anjo chama ele pelo nome. O Senhor, meu amado, no dia de hoje, ele te chama pelo teu nome. Não é de qualquer jeito que o Senhor ele te chama. Não é de qualquer jeito que ele se apresenta. Ele tem te chamado pelo nome. Esteja sensível à voz do Espírito. Ora ao Senhor, pede direcionamento, pede discernimento em Deus, porque ele vai te direcionar, ele vai te colocar onde ele necessita e ele quer que você esteja para que outras vidas também possam se achegar. O que o anjo, quando chama ele pelo nome, e ele atemorizado, ele com medo, ele vai dizer: Que é, Senhor? O anjo fala para ele: A tua oração e a tua esmola têm subido na memória de Deus. Meu querido, que coisa tremenda, que coisa poderosa. A tua oração tem subido? Aí no mundo vão dizer: Deus ele escuta qualquer coisa. Ele pode até ouvir, meu amado, mas atender, que nada se oculta aos olhos daquele que contempla todas as coisas. Os olhos do Senhor, eles contemplam o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Mas os ouvidos do Senhor não. A Bíblia vai dizer que o salmista diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, para o Senhor ele ouvir o meu e o teu clamor, eu tenho que estar na posição. Eu tenho que estar com paciência no Senhor. Espera no Senhor. Seja submisso a Deus. Sede submisso a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para resistir ao diabo, as pessoas esquecem que no versículo começa falando: sede submissos a Deus. É necessário submissão ao Senhor, obediência. Submissão é obediência à sua palavra. Seja obediente àquilo que Deus colocou na tua mão. Faça com excelência. Deus colocou na mão de Cornélio uma situação favorável. Ele estava acima de muitas outras pessoas na sociedade. Uma pessoa rica, uma pessoa influente, uma autoridade. E ainda assim ele fazia questão de ajudar os necessitados e orar continuamente a Deus. E o anjo vai dizer que: o Cornélio, a tua oração e a tua esmola está subindo como um perfume agradável às narinas do Senhor. É o que ele está falando, o Senhor está contemplando a tua vida. O Senhor está olhando o teu ministério. Ele está olhando o que tu está fazendo, e as tuas orações e as tuas esmolas estão na memória do Senhor. Que coisa tremenda, meu amado. Que coisa poderosa.
E como é que tá hoje a tua vida? Como é que tá hoje a tua história? Como é que tá a tua família? Tá estruturada? Tão perdido? Como é que você tá no dia de hoje, meu amado? Clama ao Senhor. Se quebranta na presença dele. Se for para chorar, chora. Chora na presença do Senhor. Deixa ele colher as tuas lágrimas. Mas ele tá sondando o teu e o meu coração. Tenha propósito no altar. Tenha desejo de estar na presença daquele que contempla todas as coisas. E que a minha oração e que a minha oferta, que a minha ajuda verdadeira, a tua também, meu amado, possa subir como a de Cornélio estava subindo, na memória de Deus. Meu amado, subindo, Deus, o que o anjo está falando é que Deus estava recebendo a oração e o sacrifício, a oferta dele. Estava sendo agradável aos olhos do Senhor. Ah, meu querido, se tu soubesse como é bom estar na presença de Deus, se a tua família entendesse. Mas você tem que se posicionar, meu amado. Se coloca na brecha aí que Deus te colocou. Toma posição no meio desse caos aí, meu amado, no meio dessa luta, dessa peleja, dessa circunstância. Se posiciona diante do altar, se posiciona diante da palavra de Deus. Interessante a gente seguindo aqui, que a gente já está com o tempo aqui já avançado, mas tem alguns ensinamentos aqui para a gente poder tirar. Como eu disse, ainda estamos no versículo 4. Não daria para a gente citar aqui os 48, mas eu creio que na sua casa você vai ler, vai meditar e o Espírito Santo ele vai abrir o teu entendimento em nome de Jesus. E quando sobe isso, que o anjo fala isso, meu amado, Cornélio ele não se achou melhor por isso. Tem tanta gente que recebe coisa de Deus e acha que é mais importante, que é mais isso, que é mais aquilo, mas muito pelo contrário. Cornélio aqui, nos dá entendimento, Cornélio não conhecia Pedro. Pedro era judeu, estava em outra região, em outra área também. Mas Cornélio ele envia 2 homens e um soldado para na casa de onde Pedro estava, né? Ele estava ali na casa de Simão, o curtidor, né? Pedro estava lá no como se fosse um terraço, né? Vamos aqui trazendo para nós. E Pedro ele estava ali orando a Deus, estava falando com o Senhor, eu acredito, estou conjecturando aqui a passagem para a gente conseguir tomar todos os assuntos. E Cornélio teve uma visão com um anjo e se manifesta para ele, já citamos tudo que nós falamos aqui. E interessante que Deus, né, o anjo também vai se manifestar lá para Pedro. Enquanto Pedro estava lá, o anjo também estava falando com ele. Olha que outro ensinamento interessante, né? Para a gente seguir aqui, o Espírito Santo está me tocando. Enquanto Deus ele se revela para você, meu amado, ele cuida dos teus também. Porque Deus, a obra não é de ele é completa. É tremendo. Enquanto tu tá se posicionando e segurando nessa peleja, nessa luta, Deus ele cuida dos teus. Enquanto ele se revela para você, ele se revela para outro também. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Dá espaço para ele, meu amado. Dá espaço para ele no dia de hoje. E Deus ele se manifesta para Pedro. Pedro tem uma visão quando ele teve fome, aí Deus viu aquela sempre assertivo, né, meu amado, para a glória e honra do Senhor. O que acontece? Pedro ele tem uma visão de um lençol e de vários alimentos ali, todo tipo de alimento. E o anjo fala para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro vai falar, mas Senhor, de maneira nenhuma. A primeira coisa, Deus dá uma ordem e o que Pedro fala? De maneira nenhuma. Pedro já tinha recebido outra ordem de Jesus lá atrás, né? Jesus aqui já tinha sido crucificado. Jesus aqui já foi crucificado. A gente já passou da crucificação, né? Na Bíblia aqui. E Deus já tinha negado. E o anjo dá uma ordem para Deus e o que ele faz? Ele fala, de jeito nenhum, Senhor. Quantas das vezes o Senhor ele te chama, ele te dá uma ordem e a gente reluta para fazer aquilo que Deus está mandando? Não reluta não, meu amado. Segue o fluxo dessas águas, porque é um trono cujas águas correm sem parar, um rio, meu amado. Que as águas fluem e elas fluem do trono de Deus. Então, meu amado, segue o fluxo desse rio, meu amado. Segue a ordem que Deus está te dando. Sente o refrigério, a purificação do Senhor na tua vida. E Pedro, quando tem aquela visão, o que ele vai falar? De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca
comi coisa impura e imunda. Olha que coisa. Porque, na verdade, se a gente for olhar realmente, a questão do impuro, do imundo, se a gente for no Velho Testamento, a gente está aqui no Novo Testamento, mas se a gente for no Velho Testamento e você for seguir a prática judaica, tinha todo um ritual em relação à alimentação. Eles só comiam entre os judeus, carne de porco não era comido, tinha dia para isso, tinha dia para aquilo, tinha tudo um ritual. Por quê? A gente vai falar sobre... Porque ele vai dizer, eu nunca comi coisa imunda e impura. Ou na tua Bíblia pode estar comum e imunda. Mas vai estar lá, impuro e imundo. E o anjo vai dizer para ele, não volte, Pedro, não ouse tornar impuro o que Deus purificou. Ou dependendo de como está a tua Bíblia, pode estar lá, não volte a tornar comum ou imundo aquilo que o Senhor purificou. Então, e Pedro não entende ali, né? Ele tá ali ainda, os servos ali de Cornélio ainda não tinham chegado na casa ali de Simão. E interessante que ele fica analisando aquela visão, pensando, porque o tempo era outro. E a questão do impuro e da purificação, quando a gente vai lá no Velho Testamento, no livro da lei, era uma ordem de Deus. Então, assim, era um mandamento lá no Velho Testamento, que não vai comer coisa imunda e impura, nem tocar. Por exemplo, um judeu, né, seguidor lá das leis antigas, tudo, do Velho Testamento, você vai ver. Porque quem era puro, se tocasse em algo... Tocasse, não é nem questão só de comer, de tocar. Por exemplo, de tocar num morto. Um morto é uma pessoa imunda, uma pessoa impura. Tá lá morto, já foi. O judeu ele não vai encostar, porque se ele tiver puro e tocar naquilo que é impuro, ele fica impuro também, ele se torna imundo. E para ele se limpo, existe um processo de purificação. Depois você pode até estudar, que o tempo aqui eu estou até correndo para a gente enquadrar naquilo que Deus ele quer falar conosco. Se ele era no Velho Testamento, se você é puro e você toca em algo impuro ou se alimenta de certas coisas, você passa a ser impuro e imundo aos olhos de Deus. Por isso que ele vai dizer, Senhor, eu nunca matei, eu nunca comi nada impuro e imundo. E ele vai dizer, não volte a tornar impuro aquilo que o Senhor purificou. E Pedro ele passa a olhar, porque no Velho Testamento era assim. Só para você entender. Se ele era puro e tocasse em algo impuro, algo imundo, ele se tornava imundo e impuro também. E ele tinha que fazer o processo de purificação. Era todo um processo que era exigido da parte de Deus para ser considerado puro. E quando fala em pureza no Velho Testamento e de impuro, aquilo que é puro, isso a gente está falando do Velho Testamento, tá, meu amado? Aquilo que é puro é consagrado. E aquilo que é imundo é profano aos olhos de Deus. Por isso que Pedro ele toma um susto e fala, de jeito nenhum. Porque se eu me tocar alguma coisa imunda e impura, eu vou ser impuro também. Eu vou ser profano aos olhos de Deus. E eu sou consagrado, né? Só que o tempo é outro. Lá era o tempo da lei. Lá era a dispensação da lei. Hoje é a dispensação da graça. A gente vai ver sobre questões transdispensacionais. Claro que a gente não tem tanto tempo para entrar nesse contexto, e se você tiver a oportunidade de ver o pastor Valmir Cohen falando sobre isso, é algo tremendo da parte de Deus. Deixo aqui até um parênteses por uma reflexão específica. Lá era o tempo da lei, hoje é o tempo da graça, então são cobranças diferentes de Deus. Por isso que muita gente não entende as coisas do Velho Testamento, as coisas do Novo, e fica perdido, porque a cobrança é diferente, mas o Deus ele é o mesmo. Aí ele fala para Pedro, Pedro, não torne impuro aquilo que o Senhor purificou, não torne impuro o que o sangue de Jesus limpou. E quando eles chegam, Pedro ele entende. Quando abre a porta, né, Pedro tá lá em cima, e Simão, a gente tá falando de Simão o curtidor, chama Pedro e ele desce, ele vê ali aquela circunstância, Pedro vai na porta, na verdade, né, que eles chamam a Pedro na porta. Quando Pedro vai na porta e ele vê, ele entende. Ele entende que aquilo transpôs tudo que era até de alimento. O que ele estava falando? Não tem mais isso, Pedro, de separação de povo.
Não importa se é judeu, se é gentil, não importa a origem. Não importa de onde você saiu, meu amado. Não importa de onde você veio. Importa é para onde você vai, aonde você quer chegar, onde o Senhor ele tá te direcionando, meu amado. E é isso que Pedro ele entende. Ele entende. Não vamos conseguir citar aqui toda a passagem, a gente já está caminhando para o final. E eu vou pular pontos aqui, já vou citar já próximo da nossa conclusão. Não importa a origem, meu amado. E Pedro ele entende, porque o sangue de Jesus purifica todo o pecado, independente se é judeu, se é gentil, independente da origem. O que era cobrado no Velho Testamento não é cobrado do Novo, mas a dispensação da graça ela se sobrepõe à lei, não anula a lei. Não anula a lei, porque para sermos obedientes nós andamos debaixo da graça de Deus, mas temos que obedecer aquilo que nos é direcionado na lei, na obediência. Porque se eu não obedeço as coisas da lei, e isso trazendo para os nossos dias de hoje, não tem como você andar à margem da lei e querer que Deus ele te abençoe. Não, primeiro você tem que se posicionar, primeiro você tem que se achegar, mas ele é fiel para perdoar todo tipo de pecado. Claro que se a gente for num estudo mais aprofundado e falar assim, Rodrigo, todo pecado é perdoado? Não, nem todo pecado é perdoado. Mas Rodrigo, que é isso? Nem todo pecado é perdoado. Isso no Novo Testamento vai dizer que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não há perdão no céu e nem na terra. Então cuidado com o que você tem falado, cuidado com o que você tem vivido, mas ele é fiel para perdoar, meu amado, os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, ele é fiel para perdoar. E já quase concluindo, não tem acepção de pessoa para estar com ele. Não tem acepção, meu amado. Na verdade, nunca houve acepção de pessoa. O que tinha era a fidelidade com o povo de Deus, mas o povo recusou a Jesus. Então a promessa lá em Abraão, quando ele fala, Abraão, contra as estrelas no céu, pode tu contar, essa será a tua descendência, e todas as nações serão benditas em ti. Você vai ver Jesus nasce da descendência de Judá, da descendência de Davi, então é judeu, e ele vai falar, agora não tem mais isso de ser judeu, de não ser judeu. E se você for trazendo a memória no Velho Testamento, quantas pessoas que não eram tementes a Deus e foram justificadas e purificadas? Naamã, o Ciro, foi purificado lá na passagem lá com Eliseu. Sarepta de Sidom foi visitada pelo profeta Elias. Raabe, a prostituta, foi justificada aos olhos de Deus quando escondeu os espias de Josué. Então, meu amado, você vai ver Jonas indo lá para pregar para um povo de Nínive. Lá na Síria, tudo, meu querido, nunca teve acepção de pessoa. O que tinha eram mandamentos diferentes e Deus ele fazia separação do seu povo sim pela fidelidade da tua palavra. Mas hoje a gente vive no tempo da graça. Toma posse da tua promessa, toma posse da tua família. A gente viu aqui situações diferentes, um centurião que tinha de tudo e ainda assim era temente a Deus e ajudava os menos favorecidos. Então ajuda quem você pode ajudar, meu amado. Não fica de lamentação. Pedro olha assim, vai falar, Senhor, de maneira nenhuma, nunca comi coisa imunda e impura. E o anjo vai dizer, Pedro, não torne impuro o que o Senhor purificou. Meu amado, não torne impuro o que o Senhor purificou na tua vida. Não torne impuro o sacrifício de Jesus em cima da tua casa. Ele está falando, filho, não tem mais isso. Confessa os teus pecados porque ele é fiel para perdoar. Confessa e se aproxima do altar porque ele vai transformar a tua história e da tua família. Da mesma forma que Pedro vai chegar lá e Pedro vai ver, ele vai falar, Senhor, eu entendi. Porque Pedro até esse momento não tinha se assentado nem ministrado para gentil. Quando você vai ver lá os 3.000 homens que se convertem, todos eram judeus. Pedro até esse momento só tinha ministrado e andado no meio dos judeus. Então ele olha e ele entende quando ele chega lá e fala assim, eu entendi o que o senhor está falando, que não tem acepção de pessoa, que não importa a origem de onde você saiu, não importa a religião que você tem hoje, o que importa é se você vai mudar, se você vai confessar a Cristo. Confessa a Ele porque o mais Ele vai fazer. Meu amado, entra na posição, toma a brecha. Até aqui que o Senhor Ele nos deu, já concluindo. Toma posição, porque o Senhor Ele se manifesta para os seus. Dá espaço para Deus trabalhar no teu coração. Seja sensível à voz do Espírito, porque você vai ver que grande foi a obra naquele lugar. Grande foi o testemunho de Deus e de transformação. E além,
Vidas foram salvas, vidas foram impactadas, pessoas se aproximaram e Deus ele falou: filho, uma grande obra eu tenho na tua vida. Então toma posse dessa palavra no dia de hoje. Deus ele tem uma grande obra na tua vida, uma grande obra na tua história. Se aproxima dele, deixa ele se manifestar no teu meio. Não endurece o teu coração na presença daquele que pode e faz todas as coisas a teu favor. Mas você tem que se posicionar. Deixa Deus trabalhar. Deixa ele purificar. Abre mão do que é impuro e do que é imundo na tua vida. Abre mão e deixa ele te purificar, porque você vai ser limpo. E você vai ser justificado, você vai ser santificado no sangue de Jesus. E Deus ele vai falar da mesma forma que o anjo falou lá para Cornélio: a tua oração e a tua esmola está subindo. O teu sacrifício está sendo recebido como um holocausto verdadeiro ao nome do Deus vivo. Então, meu amado, que a minha, a tua oração, que as nossas ofertas, que a nossa ajuda, ela possa subir da mesma forma que a de Cornélio subia. E Pedro vai falar, quando chega na casa de Cornélio e vê o testemunho que ele dá, quem ele é. E, mano, meu amado, tudo, meu irmão, tudo tem um propósito debaixo do céu. Então viva nesse propósito. Meu querido, não importa onde você está ouvindo essa mensagem hoje. O que importa é se você vai mudar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus cuidar dos teus. Meu amado, que a nossa oração e o nosso sacrifício, a nossa esmola suba na memória de Deus como um perfume agradável. Que Deus vai olhar e vai dizer: lá o meu servo. Sentir cheiro de unção. Deixa a Shekinah de Deus cair sobre a tua cabeça. Deixa na porta da tua casa ter a marca do sangue de Jesus. Porque a marca do sangue, meu amado, impede de tudo que não provém de Deus entrar. E a marca do sangue vai te revestir no dia de hoje. Seja limpo, seja purificado no sangue de Jesus. Tenha um testemunho de transformação. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama o nome do Senhor no dia de hoje. Invoca Ele enquanto se pode achar. Porque Ele se manifesta de maneiras distintas. E tudo que é imundo e impuro Ele purifica. E uma vez purificado e consagrado, Deus ele vai falar: ó, tá subindo. A oração tá subindo, a esmola, o sacrifício tá subindo na memória de Deus. Então, meu amado, se posiciona. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Um dia de bênção, uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.